Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta sexta-feira, que vai falar de CSA, de CRB, de Copa do Brasil que aconteceu aí no meio de semana. E para não deixar batido, estou novamente com ele aqui, Fábio Novaes. Olá, Felipe Bernardes, rapaz, o homem do futebol alagoano. Tamo indo nesse caminho aí. E de volta aos trabalhos, não, Felipe? De volta. Que bom, rapaz. Fiz ali uma cirurgia para perder um pouco de peso. Pode ver que eu tô um pouco mais magro, mas tudo nos conformes. E vamos falar de CSA, porque nesse tempo que eu tava aí ausente, o CSA desandou completamente. Foi tudo pelos ares. Provavelmente Miriam Monte vai renunciar, já não tem mais superintendente de futebol. Então o CSA, que era um time que parecia esse ano que iria alavancar as suas metas, desandou de vez, já foi. Bastidores azulinos estão em alta, meu irmão, pegando fogo, viu? E aí depois dessa partida de amanhã, muita coisa para acontecer nesses bastidores. A presidente prometendo aí soltar o verbo, contar tudo o que aconteceu aí nessa temporada. O CSA que começou tão bem, né, rapaz? Um alagoano. Mas assim, com sempre grandes dificuldades quando chega na fase final. E aí foi justamente quando chegou nessa fase final aí da Série C, novamente o CSA mostrou essa fragilidade de demonstrar aí mais força. Essa situação da Miriam Monte, na verdade, ela quer dar uma resposta a um texto que está circulando no WhatsApp com diversas denúncias aí do mandato dela. De questão financeira, questão de pagamento indevido, questão de você levar pessoas que não tem nada a ver com o clube para jogos fora. Então, algumas coisas de fato parecem ser verdades, como o caso de diversos conselheiros, pessoas ligadas a presidente estarem naquele jogo do Vasco no Rio de Janeiro. A gente só não pode dizer que foi com o dinheiro do clube, porque a gente não pode provar. Mas de fato estavam lá. Então tem muita coisa aí para ser provada, e ela disse que após a partida de amanhã ela vai soltar, desembuchar tudo, falar o que está engasgado, e provavelmente será uma resposta a esse texto. E há também o ex-presidente Rafael Tenório, que já disse que se precisar ele volta. Mas vamos falar de futebol. O CSA que joga amanhã, sexta-feira, mais ou menos no mesmo horário do CRB. Sábado. Sábado, amanhã, hoje é sexta, amanhã é sábado. Coloca na tela, todos os jogos serão no mesmo horário, Felipe, às 17 horas. E tem muita coisa para acontecer nessa Série C ainda, viu? CSA que tem chance tanto de cair, como de subir, como de ficar. É mais difícil classificar, sim, mais difícil, porque ele precisa vencer a sua partida e torcer para que todos que estão à sua frente empatarem ou perderem. E passa para a tabela, Thales, que aí a gente vai poder fazer aí um trabalho melhor de cálculo aí para o que pode acontecer com o CSA aí. O CSA precisa que o Ipiranga perca, que o Figueirense perca, que o Confiança perca, que o Botafogo perca, que o Floresta perca, que o Ituano perca, e ele vencendo o Brusque, logicamente o Brusque perde. E o CSA também precisa torcer para o Maringá perder, para o Anápolis perder e para o Itabaiana perder. Aí já na questão de ser rebaixado. Mas o principal aqui... Um empate livra o CSA de tudo isso aí, né? O principal aqui não é o CSA torcer. Porque a tabela ajudou o CSA o campeonato todo. É o CSA vencer. Esse é o principal problema. Até porque o CSA já está se desfazendo do elenco. O Brian já foi liberado, Betão e Enzo já tem proposta aí também para sair. E é um jogo fora de casa contra um clube que precisa vencer para garantir a sua classificação para a próxima fase. Então, assim, o CSA não vai enfrentar um time morto, né? O CSA não vai enfrentar um time frio, é um time que está ali quente, está fervendo para buscar essa classificação e tentar subir para a Série B. Então, é assim um momento realmente que o CSA precisa se concentrar bastante, porque coisas podem acontecer na tarde e noite de amanhã. Exatamente. Se tem amanhã CSA 5 horas da tarde, tem também aqui no estádio Rei Pelé o CRB 4 horas da tarde contra o Lanterna Paysandu. Que não é nada bom, né? Isso, que o CRB se dá melhor com os times da parte de cima da tabela. Sempre que enfrenta esses times que ficam reativos, o CRB não consegue desenvolver um bom futebol. E para falar dessa partida, Matheus Albini e Douglas Baggio deram entrevista coletiva. Bota na tela, Thales. A gente vem num momento bom no segundo turno, né? A gente vinha vindo de 2 vitórias, estava confiante para essa partida contra o Atlético. Acredito que o primeiro tempo a gente fez o primeiro tempo bom, poderíamos ter feito o gol no primeiro tempo e matado o jogo ali. Infelizmente, na volta do segundo tempo, o Atlético conseguiu
que eles vieram tentando fazer, que era um contra-ataque, e não conseguimos a vitória, mas a confiança continua, o objetivo continua, e a gente está encarando esse jogo do Paysandu como uma final. Foi o que a gente tem de pensamento, foi o que a gente conversou também na virada do turno, que cada jogo seria uma final, independente de se tem um turno inteiro pela frente. Cada jogo ele se torna uma final por conta do nosso objetivo, né? A gente tem que encarar como mais uma decisão, né? Como a gente vem enfrentando todos os times. Eu acho que o Paysandu está ali na parte de baixo da tabela, mas vem fazendo bons jogos, principalmente fora de casa, né? Eu acho que agora há pouco eles ganharam de 5-2 do segundo colocado, que foi o Curitiba, né? Lá em Curitiba. Então acredito que vai ser um jogo muito, muito difícil, como está sendo todos os jogos da Série B. Mas vamos estar preparados para fazer um ótimo jogo e sair com os 3 pontos. Porque a gente está na nossa casa e a gente precisa fazer esses 3 pontos. O discurso aí tá bem treinado, viu, Felipe? Vamos encarar como uma final. Tanto o Matheus Albino quanto o Douglas Baggio falou a mesma coisa. Mas o CRB realmente precisa encarar esses jogos aí como uma final para ver se consegue vencer esses clubes da parte de baixo da tabela, né? São jogos sempre complicados. Paysandu, que é o lanterna da competição, Felipe. Fábio, eu tenho uma opinião aqui muito formada em relação ao CRB. Eu acredito que o CRB, ele mesmo se coloca pressão. Se a gente voltar atrás um pouco e for lá para 2018, quando o CSA conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o discurso era muito claro. Vamos buscar os 45 pontos. Após os 45 pontos, vamos tentar o tão sonhado acesso. O CRB, desde que o CSA conseguiu alcançar a Série A, cria no início do ano sempre uma pressão desnecessária. O próprio Matheus Albino, quando foi campeão alagoano, falou que queria buscar o acesso. Isso gera uma expectativa na torcida, a própria diretoria do CRB também. Então você cria uma pressão interna e externa desnecessária, que o CRB não precisa. Qual o discurso correto do CRB? E aqui, na minha opinião, claro. Olha, torcedor, queremos muito o acesso, mas nosso primeiro objetivo dentro da Série B são os 45 pontos. Conseguimos, dá para buscar o acesso? Aí vai, é o lucro da temporada, é brigar pelo acesso. Isso não é vergonha, isso é você saber o tamanho de investimento que você tem e não iludir a sua torcida e deixar a sua torcida com aquele sentimento de que dá, sempre dá, mas não dá. E aí todo ano é uma frustração para a torcida do CRB, porque o próprio time ilude o torcedor e não corresponde à altura. Então essa é a minha visão a respeito da atitude dos jogadores e dos dirigentes do CRB. Falta colocar um pouquinho o pé no chão, dar aquela tranquilidade para o torcedor, porque aí quando o torcedor está tranquilo, você tem tranquilidade para trabalhar e aí sim conseguir o tão sonhado acesso para a Série A do CRB. Concorda comigo, Fábio? É assim, Felipe, que essa questão da subida do CSA para a Série A realmente colocou uma pressão, tanto no clube, mas o próprio clube colocou a pressão nos dirigentes, mas aí o torcedor também tem muito do torcedor, né? Mas o clube, ele pode administrar essa pressão colocando tipo assim, ó, vamos com calma. Não, o próprio clube falou, não, rumo à Série A, então cria essa narrativa. Eu até acho que essa pressão não vem dos jogadores e da diretoria, essa pressão vem de fora. Aí é onde está o erro. Essa pressão vem de fora e aí você dirigente, você jogador que recebe essa pressão vindo dos torcedores, porque a resenha é essa, né? A resenha do Azulino com o Regatiano é essa. Ah, mas a gente chegou na Série A. Ah, mas a gente está aqui na Série B, a gente só vive na Série B. Então, essa é a resenha. Então, essa pressão, eu acredito que venha mais do torcedor, venha mais de fora para dentro. Agora, o erro está aí. O pessoal que está lá dentro não pode aceitar essa pressão. Não pode receber, agarrar com toda a força e aí soltar como se fosse assim, não, então eu vou dizer aqui que eu vou conseguir essa classificação para a Série A que é para a torcida ficar calma. Não, não é assim. Aí eu já concordo com você da questão de pé no chão, de entender sobre investimento, sobre os clubes que estão na frente aí, quanto é que investiu, quanto é que a gente investiu, 50% a menos, como é que a gente vai disputar com essa galera aí? Aí tem que ser coisas do futebol mesmo que acontece. No momento de você estar com muita sorte, você dá uma encaixada no seu time ali e aí você consegue vencer esses grandes faturamentos aí do futebol brasileiro. Mas eu acredito que essa venha mais de fora para dentro. O erro está de quem recebe e aí agarra com toda a força e solta para os jogadores. Falando em pressão, quem está sem pressão nenhuma na temporada e vai jogar liso nesses próximos jogos da Série D é o Asa de Arapiraca. Bota na tela, Thales.
Tem Olha só. tudo para garantir a classificação para a Série C, viu? E aí, tu vai no Maranhão ou vai no Asa? Vou no Asa, subir tá. no Asa aqui, ó, e voar entendi. para a Série C. Quem é que vai subir, o Maranhão ou o Asa? Quem vai subir é o Asa, com certeza absoluta. Então, O que você amanhã, acha, hein, Thales, disso aí? amanhã, 4 horas da tarde, Maranhão e Asa, lá no Maranhão. E o jogo de volta aqui, 6 de setembro, também no sábado, 5 horas da tarde. Asa de Arapiraca, parece que o aplicativo até previu o primeiro jogo, já tá ali agregado 0-0. Se vir esse resultado aí, tá ótimo, viu? Muito e Maranhão bom. decidem quem irá passar e classificar para a Série C do Campeonato Brasileiro 2026. Tô acreditando bastante no Asa. viu? Poderemos ter Clássico Alagoano ano que vem na Série C. Eu também Tomara. acho que o Asa tem grande Tomara. chance, é o melhor time aí da competição. Também tem Santa Cruz e América de Natal, Sim, tem uns bons duelos aí. Mas na Série ainda D. o Asa é o clube que mais pontuou na Com série, certeza. na Série D. Então, Tem o aí clube grandes duelos aí na série D para ver quem vai para a Série C do ano que vem. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Coloca os gols aí na tela que teve rodada. Olha o gol do Fabrício. Rapaz, que golaço o Fabrício Bruno. Convocado, né, rapaz, para a seleção brasileira aí, rapaz. E o Logo Caio após Jorge no também, golaço. os dois convocados do O Cruzeiro. Caio Jorge fizeram aí os chovendo gols. molhado, né? Sempre Aí, tem ó. gol dele aí, o Bem homem gol. posicionado, botou pra Primeiro dentro. jogo aí 2-0 garantido aí o Cruzeiro. viu? Confirmou o favoritismo. O Botafogo saiu na frente com o Arthur Cabral, mas o Jair empatou para o Vasco da Gama. Esse jogo que foi marcado por lances polêmicos, inclusive um pênalti, na minha visão, não marcado. E para uma o Vasco rasteira da do Gama. Jair no árbitro. No árbitro, foi, verdade. Complicado. O Corinthians aplicou seu favoritismo, foi na Arena da Baixada e saiu na frente. Rapaz, tem alguém... Olha o Thales ali dançando na contra o cadeira. Não sei Atlético o que é, Paranaense, rapaz. Guinegão tá fazendo gol não, tá se amostrando, viu, a joia do rapaz? Corinthians. E aí, do cochilo da zaga do Fluminense, Luciano Juba também merecia a seleção brasileira. O lançamento foi do Jean Lucas, que foi convocado no lugar do Joelito. Tá jogando muito. E o Bahia ganhou o primeiro jogo. Também teve um lance polêmico muito parecido com o do Vasco da Gama, mas esse de ontem, que seria a favor do Fluminense, na minha visão, não foi O pênalti. impedimento? Não, a bola não. Ah, sim, ali não foi pênalti não, ele pulou aqui assim, a bola E bateu teve aqui, né? também o lance Agora de um do pênalti, pro Bahia, que o jogador aqui. o René tava com a mão aberta, a bola bateu e ele não deu pênalti, mas é isso, né? E o impedimento? Hã? E o impedimento no Ah, Fluminense? o pé do... Ali foi a unha, que ele A não unha. cortou, esqueceu de cortar antes do jogo e aí passou. E- Que negócio complicado. então, né? assim, a arbitragem Estranho. brasileira sempre dando o que falar em todos os jogos. É isso aí. Vamos falar então que tem final de semana. Se tem final de semana, tem Campeonato Brasileiro da Série A. Bota na tela os jogos. Vamos lá, o Ceará joga contra o Juventude amanhã, 4 horas da tarde. O Botafogo, 6h30 contra o RB Bragantino. O Cruzeiro, 9 horas da noite contra o São Paulo. Santos e Fluminense na Vila Belmiro, 4... É na Vila ou é em Morumbis? Na Vila. É na Vila? Na Vila. 4 horas da tarde. E o líder Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã. Mais um jogo de casa cheia. O Flamengo que vem aí com uma sequência muito boa, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. O Grêmio que se cuide, viu? É. Vem de 8-0 aí, só isso. Só isso. O Vitória, que levou 8 do Flamengo, enfrenta o Atlético Mineiro às 18h30. No mesmo horário teremos Mirassol e Bahia, Corinthians e Palmeiras. O grande jogo, né? Acho que é o grande jogo E a dessa rodada. torcida do Palmeiras já disse, ganhar é obrigação. Eu acho um pouco difícil ganhar esse jogo aí, mas tudo bem. Essa temporada aí, o Palmeiras ganhando o Corinthians está muito difícil. Sport e Vasco às 8h30, no mesmo horário. Internacional e Fortaleza. Internacional tentando se reabilitar e o Fortaleza também ali na zona de rebaixamento. Tá difícil a temporada para o Fortaleza, viu? Muito complicado. No mais é isso, teremos aí futebol alagoano em dose tripla nesse final de semana. O CSA Amanhã, tentando... todos jogam amanhã. Todos os jogos amanhã. Todos. CSA tentando a sua sorte máxima, ganhar na Mega Sena e sonhar com a possível classificação e salvar o ano. Mas não esqueça de lá, viu? Com certeza. O CRB tentando aí se aproximar do G4. É difícil, E viu? o Asa tentando o primeiro passo para a grande volta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Voltamos segunda-feira com tudo que aconteceu neste final de semana. Valeu, galera. Um abraço a todos, bom final de semana e até segunda. Valeu!